Se você não sabe a diferença entre pergunta direta e área, fica nesse vídeo porque talvez ele possa te ajudar. E se você é cartomante tarólogo e precisa de uma explicação rápida para enviar para um consulente, talvez não seja tão rápida, tá? Mas você precisa de uma explicação relativamente rápida para enviar para um consulente, para um querente, você pode usar esse vídeo e enviar para ele. Então vamos lá, eu vou explicar usando diferença, usando comparação para vocês tentarem entender como funciona uma coisa e a outra. Leitura diária. O que é uma leitura diária? É o que a gente chama de previsão, ok? Vocês lembram que na escola, a professora de história de vocês, ela fazia uma linha assim na lousa, ó, não sei se tá dando para ver. E aí ela ia marcando os eventos, assim, ó. Isso é uma previsão, tá? Então, quando vocês perguntam alguma coisa do tipo, o que vai acontecer na minha vida amorosa? O que a gente tem que fazer quando a gente tá lendo cartas? A gente abre uma previsão, certo? Então, o que a gente vai ler? A gente vai, assim, se a gente for usar um método linear, digamos assim, mas dá pra fazer isso com outros métodos também, a gente vai ver... você vai conhecer o fulaninho, aí você vai ver que o fulaninho é um pé no saco, aí você vai dar um pé na bunda no fulaninho, aí depois você vai ter que superar o fulaninho. Você tá vendo como a gente criou uma linha no tempo? Aqui a gente tem uma previsão, né? Então, o que a gente faz quando a gente tá lendo uma área? A gente tá fazendo uma previsão. Tá? Então, a gente tá abrindo essa linha do tempo e vendo possibilidades de futuro. Lembra que, em termos éticos, em termos de ética de tarô, essa linha do tempo pode sim se alterar de acordo com as escolhas que você toma, com as escolhas que a outra pessoa toma, e a gente tá sim lendo para o momento, ok? Ok. Qual a diferença disso para uma pergunta direta, tá? Uma pergunta direta, ela é direta. Ela fala sobre um assunto específico ou sobre um momento no tempo. Então, assim, o que a pessoa X sente por mim? Pergunta direta. A gente vê os sentimentos. O ideal é que sim, a resposta seja completa, tá? Então, uma boa resposta, né? A pessoa sente isso, por que aquilo, por que não sei. Ok? Mas que seja direta. Você percebe que eu não estou abrindo uma linha do tempo. Eu não estou falando, a pessoa... 10 anos atrás sentiu isso, agora ela sente isso e, né, é uma pergunta direta. O que ela sentiu por mim agora, né? Ok. Quais são as intenções da pessoa por mim? Pergunta direta, né? Então, a gente vê as intenções da pessoa por você. Vou conseguir aquele emprego, né? Não, você não vai conseguir aquele emprego e talvez esse trabalho seja alguma coisa que tá te atrasando na vida. Uma resposta direta e uma resposta bem completinha, bem fechadinha nela mesma, tá vendo? Não para no não e sim, tá? Uma boa resposta, certo? Que te faz pensar, que te faz, certo? Ok. Isso é uma pergunta direta. Vocês percebem que eu não estou abrindo uma linha do tempo, né? E por isso que tem a diferença de valores também, porque uma resposta direta, a gente, por mais que seja completa, eu não tive que abrir uma linha do tempo, certo? Toda vez que a gente tem que abrir essa linha do tempo, é uma questão diária, uma pergunta diária. Então, quando vocês forem formular a pergunta de vocês, se vocês querem que isso vire uma pergunta direta, por exemplo, ao invés de perguntar, como vai ser o meu ano em termos de amor, na área do amor, né? Para pensar o que você realmente quer saber. Por exemplo, você quer saber se você vai ter um namorado esse ano? Você consegue transformar uma pergunta diária para uma pergunta direta. Então, pergunta, eu vou ter um namorado? Ou meu namoro vai dar certo? É lógico que você vai ter que explicar o que seria dar certo para a sua cartomante e para a sua taróloga, tá? Ou para o seu tarólogo, tá? Você vai ter que falar, o que é dar certo? Porque percebe que numa pergunta direta é muito importante que você explique algumas coisas, né? Porque dar certo pode ser... vocês morrerem juntos, tipo Romeu e Julieta. Tem gente que acha isso bonito. Pode ser vocês assinarem um contrato kármico. Tem gente que faz isso na Tailândia até hoje, tá? Pra vocês voltarem nas próximas vidas juntos. Isso é dar certo, ok? Pode ser ter uma família estável. Pode ser feliz junto, ter harmonia. Pode ser ter uma vida estável financeiramente.
Também é outra opção de dar certo. Você percebe como dar certo pode significar 20 mil coisas? E para todas essas, a gente tem cartas diferentes. Então, é importante que vocês expliquem, porque senão vai aparecer uma carta que, às vezes, na cabeça do tarólogo e do cartomante dá certo, mas não é dar certo na sua cabeça. E daí, o tarólogo vai falar, ai, vai dar certo, né? Só que na cabeça dele, dar certo era ficar rico os dois juntos, e depois não era isso, e aí depois o tarólogo na sua cabeça errou, mas na cabeça dele ele estava certíssimo, percebe? Então, aí, isso, na verdade, só foi um problema de comunicação, né? E é por isso que vocês têm que passar contexto, e é por isso que vocês têm que explicar as coisas, porque senão a gente não se entende, certo? Se forem fazer perguntas diretas, façam perguntas muito bem explicadas, do tipo, você quer saber do dinheiro que você vai receber? Pergunta do dinheiro que você vai receber, não pergunta da área financeira, porque às vezes nem aparece o dinheiro, porque não tinha nem dinheiro para receber, e depois você entende? Então, assim, você quer saber se você vai ser promovido? Pergunta se você vai ser promovido. Não pergunta, assim, como vai ficar o seu trabalho. Pergunta o que você realmente quer saber. E não tenha vergonha nenhuma do que você quer perguntar. A gente já ouviu de tudo, confia em mim. E a gente não vai te julgar. Entende? A gente nunca julga consulente. O ideal é que vocês encontrem um tarólogo que nunca julgue consulente. Se você foi julgado na sua consulta, muda de tarólogo. Isso não é ético, ok? Outra coisa que alguns tarólogos discordam um pouquinho, isso é forma de trabalho, tá? É a questão do devo fazer. Tá? Percebe que quando você pergunta, devo fazer isso? Na verdade, a gente tem que abrir duas previsões, porque as cartas elas não vão te dar uma resposta assim, faça isso, tá? Quem faz isso, quem fala faça isso é o seu tarólogo, e também não é ideal que o seu tarólogo cartomante faça isso, tá? Porque não é ético, a gente não a gente não toma decisões por vocês, tá? Vocês que têm que tomar as decisões. As cartas, elas mostram caminhos, elas mostram como vai ser se você decidir isso e como vai ser se você decidir aquilo. Certo? E aí você pode sim perguntar, ah, tá bom, mas o que é melhor, né? O que é melhor em que sentido? O que é melhor em termos financeiros? O que vai te trazer mais felicidade? E o que é felicidade para você? O que é melhor em termos de família? O que vai te trazer a promoção que você quer? Percebe que melhor é um conceito muito subjetivo? Vocês têm que explicar pra gente também o que é melhor, porque melhor pode ser melhor para cada um. A gente mostra o que pode acontecer. Aí assim, vocês podem também pedir um conselho, né? A gente pede um conselho para as cartas. O que seria melhor, dependendo do que vocês querem, né? Lembra? Falei, depende do que é aquilo que vocês consideram melhor, né? Ou do que seria menos dolorido, do que seria, se vale a pena a experiência, às vezes vale a pena perguntar isso, essa é uma boa pergunta, né? Porque, às vezes, mesmo que seja uma experiência dolorida, ela é importante de você passar, porque ela vai te ensinar alguma coisa. Percebe que são duas previsões, não é nenhuma. Então, tem gente que cobra isso como área, tem gente que cobra isso como pergunta direta, porque soa como uma pergunta direta. Entende? Então, tem métodos de tarólogos. Cada tarólogo lê de uma forma diferente, então e quando eu digo tarólogos, eu quero dizer cartomantes também, mas percebe que cada um faz de uma forma diferente, então você tem que falar sim com o seu cartomante, você tem que sim falar com o seu tarólogo, explica para ele o que você quer, ele também vai te ajudar, e é importante que, o ideal é que ele te ajude, o ideal é que ele te ajude a formular as perguntas, e lembra, se você quiser transformar uma questão diária para uma pergunta direta, é sempre tentar especificar ao máximo aquilo que você quer saber. Área é sempre amplo. Pergunta direta é sempre muito, muito, muito menorzinho. Transformar o grande, a área, no pequenininho. Eu espero ter conseguido ajudar, e se ficar qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo que eu ajudo vocês.